Bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula de História da Integração Europeia. Na aula de hoje, eu vou discutir basicamente dois temas. Primeiro, a ideia de Europa e, logo na sequência, uma discussão específica sobre a Europa no período entre guerras. A leitura básica serão duas sessões do livro que eu apresentei no nosso último vídeo, uma introdução à União Europeia, a sessão 1.1 e 1.2. No programa disponível no Moodle, vocês também encontram outras referências importantes para a discussão. É importante lembrar que no vídeo eu basicamente toco em alguns dos pontos centrais da discussão, alguns dos pontos importantes para ajudar vocês na compreensão mais ampla do problema. Mas a leitura da bibliografia indicada é, sem dúvida, fundamental para que vocês tenham uma compreensão ampla e mais rica da problemática. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então vamos lá. História da Integração Europeia, aula 1. Se a gente repetir a questão o que é a União Europeia para diferentes pessoas, provavelmente a gente vai colher um número grande de respostas, que vão incluir uma organização econômica, uma organização política, um projeto de paz. Da mesma forma, se a gente fizer a questão o que é a Europa, a gente vai colher um número variado de respostas que vão também oscilar desde a questão geográfica até a questão cultural, no mínimo. O ponto é que existem conceitos em disputa, mas o ponto que nos interessa mais diretamente aqui é que se trata de um processo de construção de identidades coletivas complexo e que suscita múltiplas respostas. A nossa discussão hoje começa da ideia de Europa. Para isso eu gostaria de apontar duas sugestões de leitura que vão de alguma maneira estar presentes na nossa discussão aqui hoje, mas que certamente são indicações importantes para vocês aprofundarem a análise. Lucien Febvre, A Europa, Gênese de uma Civilização, e Josep Fontana, A Europa diante do Espelho. O que eu gostaria de refletir é fundamentalmente acerca do que está na base do processo de integração. Ou seja, o que viabiliza um processo de integração? Para além das questões políticas, qual que é a substância mesmo de um processo de integração? Isso necessariamente vai estar associado a essa construção de uma identidade coletiva, de uma consciência coletiva. E a Europa, enquanto uma ideia, é algo que vem sendo construído ao longo do tempo. Trata-se de um processo de autoidentificação complexo e que ainda não se completou. E diversas coisas contribuíram para esse processo ao longo do tempo. Eu sempre gosto de lembrar um programa que certamente vocês conhecem, que é o programa Erasmus, que hoje tem uma versão global, mas que surge enquanto um programa de mobilidade intra-europeu entre universidades europeias de diferentes países, e que ao longo das décadas de existência desse programa contribuiu como nenhum outro, provavelmente, para a intensificação de uma ideia de Europa para toda uma nova geração. Então, esse processo de autoidentificação, ele sempre se dá a partir de um reconhecimento de coisas que unem um determinado grupo. Mas ele também se dá a partir de uma eleição de um outro, ou seja, uma eleição de um outro que não pertence a esse grupo. Trata-se de um processo complexo e a contribuição-chave do Josep Fontana para essa discussão é justamente entender como que ao longo dos séculos a consciência coletiva europeia foi sendo moldada a partir da produção do que ele chamou de uma série de espelhos dos outros, de outros povos, de não europeus. E o ponto é que esses espelhos, eles via de regra, foram espelhos deformantes.
ou seja, espelhos que identificavam esse outro, esse não europeu, a partir de uma visão deformada. Então, esse não europeu era o bárbaro, era o infiel, o herege, era o selvagem, era o oriental, era o primitivo. E, a partir desses diversos espelhos, foi se produzindo, ao contrário, uma auto-identificação de um determinado grupo, que passou a ser entendido como o grupo dos europeus. É óbvio que o argumento é mais complexo que isso, mas eu gostaria aqui apenas de dar uma pequena ideia, pincelar algumas questões chaves para a nossa discussão. Outra questão chave aqui é de que essa integração, ela se deu basicamente ao longo dos séculos como exceção em um continente marcado, via de regra, pela fragmentação política. Os momentos em que a gente pode identificar no passado europeu uma integração são justamente momentos associados a processos de dominação político-militar, seja no Império Romano, seja no Império Napoleônico, ou seja na dominação hitleriana ao longo do conflito da Segunda Guerra Mundial, em que Hitler pensou um modelo de integração europeia via dominação do Terceiro Reich. Então, no final das contas, o que se produz, o que se promove a partir do pós-Segunda Guerra Mundial em termos da integração europeia, que resulta na União Europeia hoje, é algo que constitui uma exceção substantiva na história política do continente europeu. E uma série de eventos são importantes de serem recuperados para que a gente entenda melhor o que viabilizou isso. Transformações que ocorrem, em particular, entre os séculos XVII e XIX, e que, de alguma maneira, vão estar na origem dos dois grandes conflitos do século XX. Então, dois termos chaves aqui podem ser recuperados e são importantes para a nossa análise. Soberania, por um lado, e nacionalismo, por outro. Esses dois termos ajudam a explicar como que a falência da Liga das Nações no início do século XX, ela revelou, ou ela deixou claro o problema de que a manutenção da plena soberania dos Estados no plano internacional, ela era incompatível com a estabilidade da ordem internacional. E, portanto, deixou claro que era necessária a construção de instâncias políticas supranacionais com força suficiente para preservar esse equilíbrio. Mas a questão é antiga. Um evento chave nesse processo é a chamada Paz de Westfália, no século XVII. Eu não vou entrar aqui na história do evento, mas já fica a sugestão para que vocês façam uma pesquisa mais detida. É um tratado de paz que promove justamente a ideia de equilíbrio de poder entre nações soberanas. No centro do debate, então, está essa ideia de equilíbrio de poder. E são debates do que hoje a gente chamaria de política externa e direito internacional, mas, basicamente, eles produzem, já no século XVII, essa ideia de que existem limites para a intervenção de outras nações em nações soberanas. Então, essa ideia da soberania, do que é o espaço de decisão próprio e autônomo de cada um dos estados, é algo que vai ser consagrado já no século XVII, dentro da literatura do pensamento político e dentro da prática
da organização política internacional. Uma série de questões associadas, mas de uma maneira geral, esse conceito de soberania dos estados ele toma forma no século XVII e toma forma muito associado a uma busca de estabilidade para as relações comerciais. O que é interessante pensar é que desde o século XVII a gente tem uma série de vozes propondo a ideia da construção de governos supranacionais, ou como se chamava na época, de uma república universal. Mas essas vozes elas vão, desde então, esbarrar na ideia da soberania, ou seja, o que é o espaço de decisão autônoma e exclusiva do Estado, de um Estado soberano. Mas é importante pensar que esse conceito do século XVII de soberania dos Estados-nações ainda não é o conceito de nacionalismo. Esse conceito, essa ideologia política, o nacionalismo, ele toma forma especificamente no século XIX, ele ganha força no século XIX. Ele é algo que está diretamente associado a desdobramentos da Revolução Francesa no final do século XVIII. As disputas desses estados já numa fase industrial do capitalismo os diversos processos associados a isso. Mas para o que nos interessa aqui, os séculos XVII e o século XVIII, em especial, eles vão apresentar uma série de dramas que aparentemente são muito parecidos com o do século XX europeu no que diz respeito à importância de se pensar formas de integração como uma solução de paz e equilíbrio duradouro nas relações entre as nações. Isso nos leva, então, para uma segunda parte da nossa discussão, que é a discussão do período entre guerras. O processo de integração europeu, ele normalmente é focado numa discussão a partir do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, mas o período entre guerras ele é chave para se compreender uma série de questões que vão desembocar nesse imediato pós-Segunda Guerra Mundial, é chave para a compreensão de uma série de questões que não se resolvem nesse momento, e é chave também para uma série de associações óbvias hoje com desafios contemporâneos, seja pelo lado da crise econômica, da depressão dos anos 30, seja pelo lado trágico das associações que a gente pode fazer entre a pandemia que estamos atravessando e a gripe espanhola de 1918. É o Tratado de Versalhes, de 1919, que põe fim ao conflito que se estende até 1918, novembro de 1918, na Primeira Guerra Mundial. Esse tratado ele vai ser responsável por impor uma série de pesadas reparações de guerra à Alemanha. E essas pesadas reparações elas vão fundamentalmente limitar a soberania desse Estado-nação. Algumas vozes já nesse momento vão denunciar o risco e os problemas associados a isso. Certamente o exemplo mais conhecido é o do best-seller do Keynes, As Consequências Econômicas da Paz, de 1920, no qual ele basicamente diz que essas imposições iam dar errado. Iam dar errado não só porque não iam surtir o efeito pretendido, como iam agravar uma série de problemas associados, como o ressentimento entre as partes envolvidas, etc. E a compreensão desse momento tem que ser matizada justamente por essa ideia de que o peso dos nacionalismos vai atravessar todo o período entre guerras. Num certo sentido, é possível entender que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são uma mesma guerra,
seja, um mesmo conflito. Em vários aspectos, os elementos que se apresentam na Primeira Guerra Mundial, eles vão ser reapresentados na Segunda Guerra Mundial. Então, uma das formas de se pensar no período entre guerras é a de que é um intervalo não bélico dentro de um grande conflito. Eu não acho que esse seja necessariamente o melhor mote para se explicar o conflito, mas ele ajuda a colocar algumas questões importantes. O ponto mais relevante para a questão da integração europeia no período é justamente que esses nacionalismos, esse contexto bastante virulento de nacionalismos, ele é extremamente refratário à qualquer possibilidade de integração. Mas, ao mesmo tempo, a violência do conflito da Primeira Guerra Mundial e os traumas do conflito acabam gerando em diversos analistas a percepção de que era fundamental alguma ação, que fosse feita alguma ação na direção da aproximação desses diversos atores envolvidos no conflito da Primeira Guerra Mundial, em particular França e Alemanha. Então, as tentativas de resgate das relações franco-alemãs ao longo dos anos 20, elas vão ser um tema fundamental nas relações diplomáticas. E dois nomes vão ser muito importantes nisso. O Aristide Briand, pelo lado francês, e o Gustav Stresemann, pelo lado alemão. E os debates deles e as contribuições deles para essa aproximação, em particular no Fórum da Liga das Nações, vão ser extremamente importantes. Também ao longo desse período a gente vai ver surgir um movimento pela unificação europeia que vai ter um impacto importante em termos das origens da integração que acaba se desenrolando no pós-Segunda Guerra Mundial, que é o movimento Pan-Europa, fundado pelo Kundenhof Kalergi, um conde do Império Austro-Húngaro, e que vai mobilizar um número muito expressivo de intelectuais, em particular, mas também de cidadãos de diversas nações no plano europeu. O Aristide Briand e o Stresemann, eles vão protagonizar, como eu disse, na Liga das Nações, uma série de proposições e de discursos na direção da integração europeia, na defesa de uma integração europeia. O Aristide Briand, inclusive, ele tem um memorando muito famoso que é apresentado em maio de 1930, em que ele fala justamente de uma União Europeia, da possibilidade da construção de uma união política capaz de coordenar as políticas econômicas e a política externa das diversas nações europeias. Mas uma vez que Hitler chega ao poder, qualquer perspectiva de reconciliação franco-alemã acabam naufragando. E a ideia de uma integração que voluntariamente se construiria no plano europeu, ela vai ser abruptamente dissolvida. Então, é óbvio que a história
é um pouco mais longa que isso, a gente teria que descer em alguns detalhes, mas é para isso que vocês têm a bibliografia indicada e a partir dela vocês podem acompanhar essa análise com mais detalhes. Nos interessa aqui apenas recuperar um aspecto em particular, que é a diferença entre a década de 20 e a década de 30, nesse período entre guerras. A década de 20, que é esse imediato pós-Primeira Guerra Mundial, ela é marcada especialmente por uma expectativa de que seria possível a construção de uma resposta de coordenação entre essas diversas nações, uma tentativa de se manter de pé o arranjo proposto dentro do Tratado de Versalhes. E a década de 30 é o momento em que nada disso está certo, é um momento marcado pela profunda depressão econômica que se inicia com a crise de 29, com o crash da Bolsa de Nova York em 1929, com a crise dentro da economia norte-americana, arrastando o resto da economia mundial para dentro dessa dinâmica, o que gera um espaço difuso para uma série de questões que vão incluir a ascensão de movimentos fascistas, etc. A história da década de 30 ela é coroada, então, com a Segunda Guerra Mundial. E é importante entender que a ameaça dessa guerra, os movimentos que vão progressivamente apontando na direção de um novo conflito no palco europeu, eles vão contribuir para o ressurgimento do interesse pelo federalismo, justamente como uma forma de reforçar dentro das nações democráticas os vínculos persistentes que viabilizariam uma defesa diante da agressão fascista. Mas a guerra ela acontece e essas ambições federalistas elas ficam em suspenso e ressurgem com força justamente nesse imediato pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então é muito importante que a gente entenda que as rodadas de debates acerca dos temas da integração e do federalismo ao longo do período entre guerras vão ser fundamentais para que, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, esse processo de integração ele se dê com velocidade. Ele se dê de uma forma acelerada, como a gente verá na próxima aula. Então, o ponto aqui é que existem uma série de discussões sobre ordem internacional no período entre guerras, que vão muito além do federalismo, mas que são partes constituintes desses insumos que vão contribuir para que o processo de integração europeu ele se dê com velocidade nesse pós-Segunda Guerra Mundial. E para finalizar, eu gostaria de destacar a contribuição fundamental dos economistas nesse debate. É muito interessante perceber como que nesse momento existia um diálogo interdisciplinar muito mais intenso e diversos economistas estavam interessados em contribuir a partir das suas especialidades para essa discussão acerca da ordem internacional, de política internacional, etc. E a gente pode lembrar nomes como o próprio Keynes, que eu já mencionei, mas também o Hayek, Tinbergen, Robbins, Perroux, Triffin, entre vários outros
que vão ter contribuições muito importantes para a discussão sobre manutenção da paz, ordem, estabilidade no plano internacional e etc., ao longo do período entre guerras. Então é interessante pensar como que a economia política foi parte integrante da literatura entre guerras sobre relações internacionais e, inversamente, como os economistas estavam ansiosos para incorporar a política internacional em suas próprias preocupações analíticas. Então eu gostaria aqui de fazer mais uma propaganda de um livro que nós estamos lançando, vai ser publicado agora no final desse ano, 2020, Political Economy and International Order in Interwar Europe, editado por mim e pelo Carlos Eduardo Supriniac, que está sendo publicado pela Palgrave, e que é resultado não só do nosso projeto Jean Monnet, mas em especial de um workshop que nós promovemos no ano passado, com uma série de especialistas internacionais, discutindo especificamente essas questões, essa contribuição e esse dos economistas no período entre guerras e esse diálogo interdisciplinar, produzindo uma série de discussões a respeito de ordem internacional, equilíbrio, etc., que acabam oferecendo insumos importantes para como o processo de integração europeu vai caminhar no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Então é isso, ficamos por aqui, até breve.